Boa tarde. Hoje darei início a uma nova leitura do livro Train Sales, Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo. Lidere sua mente, seja autor ou autora da própria história, Editora Príncipes. Hoje darei início à leitura, lida por isso que vos fala. Em texto de coletânea Gerais Mota. Lidere sua mente. Seja autora ou autora da sua própria história, de Augusto Cury. Essa é a introdução, um introdutório. Dedico esse livro a alguém especial, entre aspas. Que sua vida seja um canteiro de oportunidade. E quando você errar o caminho, não desista. Saiba que ser feliz não é ser perfeito, mas usar suas lágrimas para irrigar a tolerância. Usar seus erros para corrigir suas rotas. Usar suas perdas para refinar sua paciência. É criticar menos e apostar mais, muito mais. É dar sempre uma nova chance para si e para os outros. Ser feliz é aplaudir a vida, mesmo diante das vaias. Sumário, capítulo 1, o eu como piloto da aeronave mental. Ser autor ou autora da própria história é ser líder de si mesmo. É ser um coach emocional, ou seja, um treinador da capacidade de gerenciar a emoção. É ser capaz de, número 1, pensar antes de reagir nos focos de tensão. 2, construir metas claras e lutar por elas. 3, fazer escolhas e saber que toda escolha implica perdas e não apenas ganhos. 4, tirar os disfarces sociais, ser transparente, reconhecer conflitos, fragilidades, atitudes estúpidas. 5, não desistir da vida, mesmo quando o mundo desaba sobre si. 6, liderar a si mesmo, não ser controlado pelo ambiente, pelas circunstâncias e pelas ideias perturbadoras. 7, gerir a própria mente. Os erros da educação clássica. A educação clássica nos ensina a conhecer detalhes de átomos que nunca veremos e de planetas em que nunca pisaremos, mas não nos ensina a conhecer o planeta em que todos os dias respiramos, andamos, vivemos, o planeta psíquico. Ao longo desse volume, você será encorajado a se conhecer, a se mapear. O autoconhecimento básico é fundamental para expandir o prazer de viver, superar a solidão, promover o diálogo interpessoal, estimular a formação de pensadores, enriquecer a arte de pensar, debelar ou mudar a formação de pensadores, enriquecer a arte de pensar, debelar o câncer da discriminação e prevenir a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade e dependência de drogas. Por sermos uma espécie pensante, tentemos a cuidar seriamente daquilo que tem valor. Cuidamos do motor do carro para não fundir, da casa para não deteriorar, do trabalho para não sermos demitidos, do dinheiro para não faltar. Alguns se preocupam com suas roupas, outros com suas joias e outros com sua imagem social. Mas qual o nosso maior tesouro?
O que deveria ocupar o controle de nossa atenção? O carro, a casa, o trabalho, o dinheiro, as roupas, as viagens, ou a qualidade de vida? Por incrível que pareça, nossa qualidade de vida em destaque, a saúde emocional fica frequentemente em segundo plano. Sem ela, não temos nada e não somos nada. Não somos mentalmente saudáveis, emocionalmente livres, socialmente maduros, profissionalmente realizados. Você cuida da sua qualidade de vida? O eu é despreparado para pilotar a aeronave mental. Sempre costumo perguntar: você teria coragem de subir num avião e fazer uma longa viagem sabendo que o piloto é inexperiente e tem poucas horas de voo? Relaxaria se soubesse que ele desconhece os instrumentos de navegação? Dormiria se ele não tivesse habilidades para se desviar de rotas turbulentas com alta concentração de nuvens e descargas elétricas? Todos respondem que se sentiriam completamente desconfortáveis. Muitos nem sequer ousariam pisar nessa aeronave. Mas o que você poderia pensar se eu lhe disser que embarcamos diariamente na mais complexa das aeronaves, que é comandada por um piloto frequentemente despreparado e mal equipado para pilotá-la? A aeronave é a mente humana e o piloto é o eu. Se você entrar num avião de última geração, ficará perplexo com a quantidade de instrumentos para dar apoio à navegação. Mas de que adiantam tais instrumentos se o piloto não sabe usá-los? De que adianta o eu ter recursos para dirigir o psiquismo ou o intelecto, se durante o processo de formação da personalidade não adquire os conhecimentos básicos desses instrumentos e as mínimas habilidades para operá-las? Você se conhece? Já entrou em áreas mais profundas de si mesmo? Tem medo de mapear sua inteligência, fragilidade? Bem, os professores são vitais, mas a educação está doente. Ninguém é tão importante quanto os professores no teatro social, embora a débil sociedade não lhe dê o valor que merecem. Mas o sistema em que os professores estão inseridos é estressante. Não forma coletivamente seres humanos com consciência de que possuem um eu, de que esse eu é construído por mecanismos sofisticadíssimos, de que esses mecanismos deveriam desenvolver funções vitais nobilíssimas e de que, sem o desenvolvimento dessas funções, ele poderá estar completamente despreparado para pilotar o aparelho mental, em especial quando aparcado por um transtorno psíquico mais grave, como a dependência de drogas, a depressão e a ansiedade crônica. E uma vez despreparado, será conduzido pelas tempestades sociais e pelas crises psíquicas. Será um barco à deriva, sem leme. Um eu mal formado corre grandes riscos de ser imaturo, ainda que seja um gigante na ciência, de ser sembreiro, ainda que socialmente sejam socialmente aplaudido, de viver de migalhas de prazer, ainda que tenha dinheiro para comprar o que bem desejar, de ser engessado, ainda que tenha grande potencial criativo. Se fôssemos pilotos de avião, a melhor conduta talvez fosse desviar-nos
das formações densas das nuvens, mas como pilotos mentais, essa seria a pior atitude, ainda que a mais frequentemente tomada. E isso por 3 razões. Em primeiro lugar, porque é impossível o eu fugir de si mesmo. Em segundo, porque se o eu exercitar a paciência para deixar as emoções angustiantes de se dissipar espontaneamente para seguir em frente, ele cairá na armadilha da autoilusão. A paciência, tão importante nas relações sociais, é péssima no significar a omissão do eu, em atuar no gerenciamento das dores e conflitos psíquicos. Eles serão dissipados apenas aparentemente, serão arquivados no cinzento, no córtex cerebral, camada mais evoluída do cérebro, e farão parte das matrizes de nossa personalidade. Atuar, portanto, é a palavra-chave. Em terceiro lugar, porque poderão formar janelas dramáticas, killers, duplo poder de encarceramento do eu e de expansão da janela doentia, que aprisiona o eu e o desestabilizam como gerente da mente humana. O que se o eu faz com as turbulências emocionais? Deixa-as passar, desvia-se delas ou as se enfrenta? E aqui eu concluo o capítulo 1 desse livro, né, de Augusto Cury.